Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, refletindo nas coisas boas que o Senhor tem para nós. Amém? E hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui no livro de Romanos, capítulo 8, do versos 1 até o 6. Que na maioria das vezes nós nos condenamos, né? Ficamos o tempo todo preocupados, às vezes com pessoas que começam a apontar o dedo para a nossa vida, começam a apontar os nossos defeitos, e às vezes a gente começa a preocupar. E a palavra do Senhor diz que não é dessa forma, que nós temos que buscar a paz, a tranquilidade que o Senhor Jesus nos deixou, o exemplo que Ele nos deixou. Né? E aqui no livro de Romanos já deixa bem claro de que forma que o cristão verdadeiro tem que andar, tem que agir. Né? No dia a dia, quantos desafios nós temos para matar os desejos da nossa carne e se andar sempre refletindo através do Espírito Santo, pedindo orientação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa nos dar sabedoria para que nós possamos saber o caminho que vamos trilhar, para saber qual é a decisão certa. Mas não aquela decisão de condenação de coisas erradas. Não, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do nosso batismo, através da nossa confirmação, que nós cremos que Jesus veio, deu a vida por nós, nós não temos que estar nos culpando, e sim procurando cada vez mais andar em uma vida verdadeiramente, verdadeiramente na presença de Deus. Aquela vida que vai agradar ao Senhor, a vida que vai fazer a diferença onde você está, que as pessoas vão olhar para você, não pela tua fala, mas pelas tuas atitudes. Elas vão sentir que há algo diferente em você. Que essa luz que está em você brilha, é diferente, é uma luz contagiante. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade da tua carne, mas sim a vontade do Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou sobre nós. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando Jesus ele veio, ele passou por todas aquelas coisas que ele teve que passar, foi para nos deixar o exemplo. Ele veio para nos dar uma nova oportunidade, para nos ensinar, nos dar um exemplo, o caminho que a gente tem que trilhar. Porque, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus, ele não obriga ninguém, nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que temos que trilhar. Mas ele enviou seu único filho para nos dar esse exemplo. É tanto que no nosso dia a dia, principalmente nós que somos pais, nós procuramos fazer as coisas corretas, ensinando nossos filhos, para que eles aprendam o caminho que devem andar. Imagine o nosso Deus. Ele vendo aquela destruição que estava, tantas abominações, coisas ruins acontecendo. Aí ele envia o seu único filho para dar o exemplo, para nos dar a oportunidade de ter uma nova vida. Uma vida livre da condenação, livre da morte. Essa morte da carne que a pessoa fica atribulada, fica praticamente, meus irmãos, vegetando. Porque quando a pessoa ela vive no pecado, ela não sabe, os olhos dela têm a trava. Não consegue enxergar as coisas boas que Deus tem. Tudo o que acontece é ruim, só vê defeitos. E não é assim que nós temos que ser. Não é assim que nós temos que agir, não é assim que nós temos que andar. Nós temos que andar de forma diferente para onde a gente chegar, as pessoas percebem essa luz que está na nossa vida. Que luz é essa? Jesus Cristo, que é a verdadeira luz do mundo. Muitas pessoas estão na escuridão, porque ainda não deixou essa luz chegar na sua vida. E no nosso dia a dia, nós temos que estar sempre buscando essa intimidade com o Senhor. Através das nossas orações, através das nossas atitudes, através
da nossa confissão dos nossos pecados diante de Deus. Todos os dias, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu não sou digno, mas eis-me aqui, Senhor, tira de mim tudo que não te agrada, pois meu intuito é fazer somente a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a verdadeira missão do cristão. Não é simplesmente para estar na frente de uma liderança, liderando alguns grupos. Não. É para fazer a diferença através da atitude, através da prática. Que às vezes você fala, nós temos o ditado que diz, entra pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas às vezes, quando nós colocamos em prática e nós temos atitudes, as pessoas vão perceber. Elas vão perceber essa diferença na tua vida. E é isso que nós temos que fazer, é isso que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Independente da situação que você esteja passando neste momento, busque viver uma vida verdadeiramente voltada para o Senhor. Porque foi Ele que enviou o seu único filho para te salvar da morte, para te salvar do pecado. As pessoas precisam abrir o coração e entender isso. Precisa entender isso, que o nosso Deus enviou seu único filho para nos mostrar, para nos dar escolha. Tem jeito. A sua vida tem jeito. Simplesmente Ele te ordena, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Abandona essa vida do pecado. Porque teus pecados já foram perdoados. Só que Ele te diz, né? Tem até a passagem na Bíblia que diz que Jesus ele fala para aquela mulher, quando chegaram, todo mundo queria apedrejar, ele pergunta, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo começa a jogar essa pedra lá e vai embora. Só que ele disse uma coisa para aquela mulher que é interessante a gente refletir. Vais, mas não peque, mas somos falhos, somos pecadores, nós temos que estar sempre vigilantes para que não venhamos cair nesse pecado. Porque o pecado leva à morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós temos que refletir bastante nesse sentido. Veja bem, Jesus, ele não veio acabar com a lei igual muitos falam, igual muitos acabam aí meditando dessa forma, não. Na verdade, ele veio para que a lei se cumprisse em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A palavra do Senhor está dizendo isso. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós tivemos uma nova oportunidade. É através da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos essa nova oportunidade de escolha. Nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida, se é aquela vida atribulada de sofrimento ou aquela vida de paz que o Senhor Jesus nos dá. Como assim, minha irmã? Sim, porque mesmo diante de uma tribulação, quando você coloca o teu joelho e começa a orar e começa a derramar na presença do Senhor, Deus vai te dar o conforto que você precisa. Deus vai te dar esse conforto que você precisa. Mas você precisa abrir o teu coração, se derramar, se humilhar na presença do Senhor. Porque é o único que nós devemos nos humilhar, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não devemos nos humilhar diante de homens, não. Nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor. Se você está no teu trabalho, na tua casa, aonde você estiver, esteja sempre com o coração voltado para Deus, pedindo Ele, Senhor, tende misericórdia de mim, todo momento, todo segundo da minha vida. Porque nós vivemos em um mundo de tribulações, sim.
vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos deixar os problemas desse mundo nos tirar da presença de Deus. Por isso que aqui diz, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando fala para a gente andar segundo o Espírito, é para que nós não deixamos esse mundo de tribulações, esse mundo de pecado entrar na nossa vida. Jamais. Nós temos essa oportunidade. Eu preciso querer e entender que tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós não foi em vão, valeu a pena. Porque Ele foi parar naquela cruz por mim e por você, por conta dos nossos pecados. Tudo isso que Ele passou foi por mim e por você, e nós não temos que fechar os olhos para isso. Cada dificuldade que a gente passar, que a gente pensar em desistir, vamos voltar um pouquinho e lembrar do que Jesus fez por nós. Ele foi parar naquela cruz por nós. Ele deixou o exemplo para a gente, que nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer o sofrimento. Porque Jesus, Ele venceu. Ele deixou o exemplo para nós. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Mestre. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que nós vivemos em um mundo cheio de preocupações, cheio de coisas ruins, mas quando nós nos colocamos à disposição do nosso Deus, Ele nos mostra a saída, de que forma nós vamos sair. Agora mesmo está aí esse vírus assolando o mundo. Quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão até mesmo pensando que não vai ter mais jeito. Mas quando você confia que existe um Deus que enviou seu Filho para nos salvar, você vê que tem jeito sim. O teu coração começa a acalmar. Você começa a agir de forma diferente. E você vai ver as coisas fluir. Você vai ver as coisas fluir porque você não está olhando, olha, com a carne, mas você está vivendo de forma espiritual. E para viver esse mundo, meus irmãos, minhas irmãs, tem que ser dessa forma. Tem que ser em espírito de oração o tempo todo. Porque se você for fazer a vontade da carne, a nossa vida será aquela vida destruída. Vai estar sempre chegando coisas para nos condenar, para nos apontar. Mas quando nós procuramos viver o que Deus nos ordenou, que é viver em espírito, em comunhão com Ele, as coisas mudam de figura. Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa mais próspera em todos os sentidos. Porque quando nós focamos nas coisas, quando nós falamos em prosperidades, já vem logo em mente as coisas materiais. As coisas materiais, meus irmãos, é apenas um complemento da prosperidade que o Senhor Jesus deixou para a gente. Que a primeira é a nossa comunhão com Deus. Porque tudo que você for fazer nas tuas palavras, nos seus projetos, vai ser próximo. Por quê? Porque você está seguindo a ordem do Mestre, o que Ele te ensinou. É tanto que Ele diz, eu vou, mas eu envio o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, dessa forma, nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer morada. E que no momento de dificuldade, nos momentos ruins, de aflições, nós possamos abrir o nosso coração e começar a nos derramar na presença do Senhor. Para que nós possamos sair firmes e vitoriosos. Porque quando tem uma dificuldade, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que a vitória é certa. Ali todo mundo já estava comemorando com a morte do Senhor Jesus, não foi assim? Naquela época, o que aconteceu?
No final, eles se entristeceram, porque quando chegaram lá, o nosso mestre havia ressuscitado. Glória a Deus. Então, é dessa forma que nós temos que entender. Nós temos que pegar toda essa trajetória de Jesus, quando ele ficou no mundo, quando ele veio para esse mundo. Como foi? Vários momentos Jesus foi tentado, vários momentos, mas nenhum momento ele deixou de cumprir o propósito que Deus tinha enviado ele aqui, que era para nos salvar, para nos salvar. Então aqui deixa bem claro, porque a lei do Espírito de vida em quem? Em Cristo Jesus. Então tudo que nós for fazer, já desde o início da manhã, quando começa o sol raiar, nos apresente na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, para que tudo que a gente fizer durante o dia venha a ser bem sucedido e que as nossas decisões sejam de acordo à nossa comunhão com Deus. Que aquilo que não for da vontade de Deus, Ele não vai permitir que aconteça em nossa vida. Porque hoje nós temos o livre-arbítrio de escolher. Eu prefiro escolher o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que deu a vida por mim naquela cruz. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que vale a pena. Porque mesmo diante das dificuldades, das tribulações, você é um vencedor. Porque você não fica desesperado. Você sabe que você vai vencer e que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Estamos passando por essa tribulação. Esse ano de 2020 foi um ano cheio de dificuldades, de coisas ruins que ninguém imaginava que iria acontecer. Difícil. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Sim, muito difícil. Mas aquele que está em Cristo Jesus pode ter certeza que mesmo diante das dificuldades, Deus está cuidando e Ele está com essa paz de espírito, porque Ele não está agindo na carne. Ele entende que tudo é de acordo com a agir de Deus na nossa vida e nós precisamos entender. Difícil? Mas quando nós pedimos a sabedoria de Deus, a gente consegue entender e vencer as dificuldades. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Querido Deus, amado Pai, meu Deus, aonde, meu Deus, essa mensagem chegar, meu Pai? Meu Deus, que o Senhor possa estar tocando em vidas, meu Pai, dando sabedoria e entendimento, Pai. Pai, que eles venham colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que não venha que estar olhando, meu Deus, para as dificuldades, as tribulações, até mesmo se condenando, meu Pai, se achando incapaz, Senhor. Tira isso das mentes, tira isso dos corações, meu Pai. Que eles venham, meu Deus, buscar a Tua sabedoria, Pai. E entender, meu Deus, que nós não temos que agir no desespero da carne, mas sim através da Tua sabedoria e do Espírito Santo que o Senhor nos deixou, Pai. Que é assim que nós sentimos a Tua presença, quando o Espírito Santo nos inunda, meu Pai. Nós sentimos a Tua presença, o Teu toque. Então, meu Deus, visita, meu Pai, cada família nesse momento. Restaura casamentos, meu Pai. Restaura a saúde das pessoas que se encontram enfermas neste momento, Senhor. Porque, meu Deus, o nosso socorro só vem de Ti, Pai. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu Pai. E nós procuramos estar assim, meu Pai, na Tua presença a todo momento, Senhor. Para que através, Pai, da nossa vida o Teu nome seja glorificado, Senhor. Então, dê sabedoria, Pai. Passa do alto da cabeça até as plantas dos pés, removendo toda enfermidade, Senhor. Meu Deus, que o Senhor dê sabedoria, Pai, que essas pessoas venham a entender que não é fazendo a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito Santo. Meu Pai, é que nós vamos conseguir vencer. Então, nos ensina, meu Deus, cada vez mais, nos capacita a ter esse entendimento, Senhor. E que cada pessoa possa meditar nessa palavra, Senhor. Abra mentes, corações, para que a Tua palavra, Senhor, venha fazer a diferença nessas vidas. Isso eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.